meu nome é Manuela, eu tenho 11 anos. E eu gostaria de saber, eu sei que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas eu gostaria de saber o que você faria pelas crianças agora. A gente tem uma preocupação com os dois extremos da vida, né? Todo o período da vida das pessoas, mas nós temos hoje dois extremos que não estão sendo adequadamente atingidos. O primeiro é a infância, e aí eu incluiria a infância e a juventude, e depois a terceira idade, né? Eu vou falar primeiro um pouquinho aqui da terceira idade, porque eu estudei isso mais a fundo, e acabamos até publicando um livro que chama Políticas Públicas para um País que Envelhece. A gente foi estudar o problema do envelhecimento no mundo, no Brasil, percebeu que é uma coisa maravilhosa. Na Idade Média se vivia, a expectativa de vida era de 30 anos em média, nos países mesmo os europeus, e hoje o Brasil para as mulheres é 76, para os homens 72. Então dá uma média de 74, alguns países mais desenvolvidos já chegaram a 81% a expectativa de vida ao nascer. Portanto, nós já quase triplicamos a expectativa de vida de 500 anos atrás. Isso graças aos antibióticos, graças à higiene. Na Idade Média não se lavavam as mãos, as pessoas não tomavam banho. Só isso, só lavar as mãos e tomar banho já muda a situação da saúde do mundo e a expectativa de vida. Aí surgiram os antibióticos, também fizeram uma mudança revolucionária, né? Então, nós cada dia estamos vivendo mais e isso é muito bom, temos que comemorar, festejar. Todavia, quanto mais as populações envelhecem, mais efeitos nós temos em algumas partes da sociedade. Por exemplo, o idoso, que até, eu me lembro quando eu era criança, quando a gente via uma pessoa de 50 anos, você dizia, aquele velho ali. Hoje eu tenho 58 anos e rodo o dia inteiro e não me canso. Nós tínhamos a dona Mercedes, que vai fazer 85 a semana que vem, e está trabalhando na campanha voluntária, rodando a cidade inteira, andando de ônibus e tal. Por quê? Porque os nossos idosos agora têm novas perspectivas. Agora, nós temos que ter acessibilidade para o idoso. Nós temos que ter transporte adequado para o idoso, nós temos que deixar o idoso ter atividades físicas e psicológicas e culturais para que ele não entre em depressão, porque depressão é ruim para o idoso e custa muito para o Estado, não é? Nós temos que ter acessibilidade para que ele não caia, não quebre a bacia, não quebre um braço, aí fica muito caro tratar dele. Então temos que investir lá na base, cuidar do idoso, né? Conforme ele vai ficando idoso, quanto mais idoso, mais cuidado com ele. Eu tenho meu pai e minha mãe com quase 90 anos, que estão agora ainda bem para a idade deles, mas já exigindo muito de nós, porque quase 90 anos não é brincadeira, né? A gente falava de viver 30 anos na Idade Média, eles estão vivendo quase 90 e talvez passem de 90, eu espero. Então, nós temos que ter uma preocupação com a previdência social. A pessoa se aposentava aos 50 anos e morria aos 55. Então ela ficava 5 anos recebendo da Previdência. Hoje ela se aposenta com 55, com 60 e vive 80, 90. E ela fica 30 anos recebendo. São impactos negativos para uma coisa positiva, que é cada vez viver mais e melhor, né? Então nós fomos estudar isso e escrevemos um trabalho em que a gente pegou várias pessoas, cada um contribuiu de um modo, e a gente então estudou qual era o envelhecimento no Brasil e no mundo, quais os efeitos disso e quais as políticas públicas que a gente tem no Brasil. E a gente concluiu que tem quase nada de política pública para idosos. São pouquíssimos os programas governamentais, seja da União, dos estados e municípios, para a pessoa que vai envelhecer, não é? Então, do mesmo modo que tem essa preocupação com o idoso, temos a preocupação com a criança. O outro lado da moeda também é de preocupação. Vejam que nós temos uma dificuldade muito grande com creches, né? As mães, hoje em dia, diferentemente do que acontecia há 30, 40 anos atrás, as mães trabalham fora. Se você pegar a sociedade brasileira 50 anos atrás, você vê que as mulheres não trabalhavam. A função da mulher era cuidar do marido e dos filhos. Isso mudou desde 1850, vem com a Revolução Industrial, vem mudando, e agora nós temos uma sociedade em que a mulher trabalha. Homem e mulher trabalham, eles dividem as tarefas para trazer mais dinheiro para casa. E nós então precisamos começar a pensar nisso. Se a mãe trabalha, nós temos que ter alguém que cuide do bebê dela
conforme ele vai crescendo, até que ele chegue na escola. Hoje nós não temos creche suficiente para atender, sobretudo as crianças até 4 anos, e não temos uma escola de qualidade que mantenha a criança em período integral. Que a mãe poderia ficar sossegada até a adolescência, ela dizia, eu vou voltar para casa à noite, vou ver meu filho, vou brincar com ele, legal, bacana. Não, ela sai de casa, principalmente a mãe pobre, e ela larga a criança lá na periferia sozinha. Às vezes, cuidado, ontem na feira nós encontramos uma idosa, eu imagino que ela tenha perto de 80 anos, que ela ganha para cuidar de 3 crianças. A aposentadoria dela não saiu até hoje, mesmo ela tendo problemas físicos, e ela cuida de 3 crianças. Ou seja, a creche, essa senhora deveria estar sendo cuidada e não está cuidando de 3 crianças, né? E essas 3 crianças não deviam estar sendo cuidadas de maneira improvisada. Deveriam ter creches para estar estudando e deveriam ter escolas, as maiorzinhas deveriam ter escola de tempo integral, onde elas entrassem às 7h30 da manhã e saíssem 5h30 da tarde. Então a mãe sai do emprego, pega a mãe e o pai, pega o filho e vai para casa viver a parte da noite com a criança. Isso nós não temos. Aqui na cidade, eu me lembro que na campanha de prefeito, eu levantei os dados na época e percebi que havia muita promessa de fazer creche e não dava, a conta não fechava. 2 anos depois nós percebemos que a conta não fechou. Ou seja, prometeu, o que estava fazendo ia fazer e não priorizou isso, o dinheiro acabou, não sei onde foi gasto e nós não temos creche para todo mundo e já se passaram 6 anos do mandato, 2 mandatos, né? 1 mandato e meio. Então, isso acontece aqui, acontece nas outras cidades, acontece no estado. Então, precisamos repensar isso, ver para onde estão indo esses recursos, né? O governo federal falou de fazer 6.000 creches com incentivo federal. Fez 1.600 creches ao longo dos 4 anos. Ou seja, ficou a 1/4 daquilo que prometeu, mesmo tendo recursos disponíveis. Então o problema não é só de falta de recurso no Brasil, é falta de gestão, é falta de competência administrativa. Então eu acho que nós estamos precisando não só de alguém que tenha visão de Estado, mas alguém que seja capaz de liderar uma parcela da sociedade e alguém que tenha competência para administrar os recursos e as energias, de modo que o Brasil vá avançando pouco a pouco, né? Então, me parece que a nossa oportunidade agora, não mais o nosso dever, mas a nossa oportunidade é muito grande. Como deputado, talvez a gente possa ajudar a repensar todas essas coisas, a debater essas coisas, e desse debate, certamente, uma cabeça pensa bem, 2 pensam mais, 3 pensam mais, e a gente debatendo essas questões na sociedade, certamente nós vamos encontrar o caminho, não o caminho da promessa vã, mas o caminho do compromisso. Nós temos que ter o compromisso com as nossas futuras gerações e nós, políticos, não estamos tendo esse compromisso, é preciso ter. Então, quando a gente fala de nova política, é isso, é a política não baseada no voto, mas com o olhar na história, né? Então essa é a ideia. Eu vou pra voltar a acreditar.